Amanhã, 8h30 da noite, no estádio de São Januário, o Vasco vai enfrentar o Ceará. Jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro, realmente desgarrar daquela zona incômoda de perto ali de zona de rebaixamento, tirar esse risco de rebaixamento logo. E o Vasco tem um jogo dentro de casa, que vão ter novidades no time, vão ter desfalques, sim, é bem verdade, mas também vão ter novidades interessantes que podem deixar o Vasco mais forte e mais sólido para buscar essa vitória. Não esperem um jogo fácil, esperem sim um jogo complicado. O Ceará sempre complica jogos para qualquer time do Campeonato Brasileiro. O Ceará faz até uma campanha boa, né? Tá em 11º colocado, então não é esse time horroroso. Mas o Vasco tem totais condições de sair vencedor, sair com os 3 pontos de São Januário, e é isso que o torcedor espera, ainda mais depois da classificação em cima do Botafogo. O time tá com uma boa moral. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje com essa provável escalação do Vasco, como o técnico Fernando Diniz vai montar esse quebra-cabeças para escalar o Vasco para o confronto de amanhã e deixar essa equipe forte e competitiva. Vem comigo. E essa deve ser a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra a equipe do Ceará em São Januário. Cara, o Vasco vai ter o Léo Jardim no gol, isso aqui é uma certeza. O Léo Jardim com certeza será o nosso goleiro titular. Na lateral direita, o Paulo Henrique também será titular, até porque pode ser que o Puma jogue na outra lateral, vou explicar daqui a pouco, mas o Paulo Henrique é o titular pela lateral direita, jogador importantíssimo para o Vasco, para o esquema de jogo do técnico Fernando Diniz. A primeira novidade deve vir na zaga. Carlos Cuesta tem uma grande chance de fazer a sua estreia pelo Vasco. Ele pode jogar como esse zagueiro pelo lado direito. O Fernando Diniz também tem a opção do Robert Renan para jogar, fazendo essa função na zaga. O Robert Renan entrou nos minutos finais contra o Botafogo, realmente jogando por esse lado direito. Então pode ser que o Robert Renan comece jogando pela direita. Tem esse impasse de quem começa, o mais provável realmente é o Cuesta iniciar esse jogo. E talvez o Robert Renan inicie jogando pela esquerda. O torcedor do Vasco quer ver essa zaga ideal logo, que é o Cuesta pela direita e o Robert Renan pela esquerda. Mas o Lucas Freitas vem de um grande jogo contra o Botafogo e eu acredito que ele será mantido entre os titulares, até por ser o zagueiro do Vasco que mais está com ritmo de jogo. A real dúvida é quem vai formar essa dupla com ele, se é o Cuesta ou se é o Robert Renan. Mas sim, mais pra frente devemos ter Cuesta e Robert Renan como titulares do Vasco. Na lateral esquerda tem esse impasse do Lucas Piton. Graças a Deus não teve nenhuma lesão grave o Lucas Piton, os homens dele não apontaram, mas é provável que o Puma inicie esse jogo jogando como titular na lateral esquerda do Vasco. Então o Vasco novamente remendado, o Vasco sofrendo com muitas lesões ultimamente. A gente não pode ver nunca esse Vasco ideal em campo, esse 11 inicial em campo ideal, porque sempre tem alguém machucado, sempre tem um jogador que tá sentindo alguma coisa, ou tá suspenso por cartão amarelo. Então é complicado. A dupla de volantes do Vasco deve ser o Cauã Barros e o Cocão. E aí você vai pensar, por que não o Hugo Moura? Porque o Hugo Moura está suspenso por cartão amarelo. Então ele, teoricamente, né, o Hugo Moura jogaria de volante no lugar do Tietê ao lado do Barros. Esse seria o Vasco, assim, ideal. Mas o Hugo Moura tá suspenso, o Cuesta, o Robert Renan vão ocupar essa vaga na zaga, e o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, que já jogou contra o Botafogo, deve formar a dupla de volante titular ao lado do Barros. O Vasco perde em criatividade, o Cocão é um volante que se posiciona mais na marcação, o Vasco talvez ganhe um pouco mais de marcação, mas perde em poder de criatividade no meio de campo com os volantes. Mas Cocão e Cauã Barros devem ser os volantes titulares do Vasco para esse jogo contra o Ceará. Na ponta direita, o Ryan vai jogar como titular, isso é uma certeza no time do Vasco. Na ponta esquerda é o Nuno Moreira como titular. O Vasco tem opções agora no banco de reservas, eu gosto de lembrar a vocês, o Andrés Gomes, o Matheus França, esses jogadores, o próprio David. Então o Vasco tem algumas opções interessantes para entrarem no decorrer do segundo tempo. E para jogar na frente, Felipe Coutinho deve ser o titular, fazendo essa função desse falso 9, né? Um jogador que baixa para jogar por dentro quando o Vasco tá com a bola, para circular pelo campo, mas na hora de marcar ele marca nesse 4-2-4. E aí Felipe Coutinho e Verratti lá na frente, no comando de ataque do Vasco. O Verratti, que é um jogador que precisa voltar a marcar gols com o maior número de frequência. O Verratti, que é um jogador que tá sendo importante, mas que a gente gosta do Verratti realmente é colocando a bola para dentro das redes e marcando gol. Então esse deve ser o Vasco inicial contra o Ceará. Eu espero um jogo com o Ceará marcando com um bloco um pouco mais baixo, o Vasco mais com a posse de bola. É importante que o Vasco abra o placar cedo contra o Ceará para trazer tranquilidade para a torcida e também trazer tranquilidade para os jogadores. Jogo difícil, complicado, o Vasco muito mexido, mas tô com bastante expectativa para ver esses novos zagueiros em campo. Carlos Cuesta e o Robert Renan. O Robert Renan estreou muito bem. O Carlos Cuesta a gente sabe que é um zagueiro de bastante imposição física. Ele não tem a mesma qualidade técnica do Robert Renan, mas é um zagueiro também que sabe sair jogando. É um zagueiro que é muito rápido, é muito forte, é muito bom nos duelos, 1 contra 1.
junto com o Paulo Henrique ali pelo lado direito, eu acho que eles vão formar um lado direito do Vasco muito sólido na defesa. É um jogo que, teoricamente, o Vasco pode transformar em fácil no decorrer da partida. Mas a gente tem que se lembrar, o Ceará já venceu o Cruzeiro lá no Mineirão, um time dificílimo de enfrentar. E venceu o Vasco no primeiro turno. Então o Vasco tem que levar essa partida a sério, marcar pressão, que é uma das características desse time do Vasco, ter a bola, sentir o prazer de jogar futebol e desfrutar de jogar futebol, que aí o caminho do Vasco vai ficar muito mais fácil. E aí o Vasco tem algumas opções interessantes no banco, né? O Andrés Gomes, que pode entrar no lugar do Remy pelo lado direito, o próprio David, que pode entrar no lugar do Nuno pelo lado esquerdo, o Matheus França, que pode fazer essas duas funções aqui na frente também, no lugar do Felipe Coutinho, no lugar do Verratti. O Vasco tem algumas opções que hoje deixam o técnico Fernando Diniz com uma profundidade de elenco maior para poder mudar a partida no decorrer do jogo. Meu palpite para essa partida eu não vou falar, porque sempre quando eu falo dá azar. Então comenta o palpite de vocês aí embaixo. Quanto é que vai ser Vasco versus Ceará? Quem acertar aí depois no pós-jogo comenta aqui. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Grande abração do Francesco. É nóis e fui!